Olá, a graça e a paz do Senhor a todos vocês, né? Estamos de volta aqui com mais um Na Mesa com a Resgate, hoje com a Cris, sempre feliz, o Luciano e, é claro, com o nosso convidado especial de hoje, que eu vou deixar inclusive depois para que a Cris faça as apresentações. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a vocês, né, pelo último vídeo que vocês estiveram conosco aqui, pelos likes que vocês deram, pela a participação através dos comentários, né? E pedir a vocês que continuem se inscrevendo. Se você já se inscreveu, obrigado, mas compartilhe, né? Passe isso para os seus amigos, para os seus inimigos, tá bom? Para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse trabalho aqui. E é um trabalho de formiguinha aqui da Resgate, mas que a gente tenha uma intenção, a nossa intenção é muito grande, a nossa intenção é fazer com que você conheça o Evangelho através desses vídeos, através dessas mensagens, né? E então eu quero agradecer primeiro a cada um de vocês pelo carinho da audiência, né? Pelo carinho que vocês têm tido com a gente aqui, de estar deixando ali o seu like, de estar o pessoal lá de Campo Grande, né? Que tem sido muito participativo, né? E até eu entendo por quê. Então eu quero agradecer a cada um de vocês e que continue assim, né? A gente hoje tem um tema bastante agradável. Estamos aqui na companhia do pastor e eu tenho certeza que é algo que vai edificar a sua vida, a nossa vida. Eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês e vou passar logo de cara aqui para a Cris, sempre feliz, que vai estar no comando de toda a programação. Cris. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. E hoje nós convidamos o pastor Daniel, né? Conheço o pastor Daniel há alguns aninhos aqui, né? Em São Francisco do Sul. Ele é pai de duas crianças lindas. Eu tive o privilégio de conhecer primeiro a Letícia, que eu dei aula para ela lá no projeto que a gente tem. E depois o Azaf, né? Que ele é uma locomotiva, né? E pastor Daniel, ele é da Primeira Igreja Batista, mas ele é um adorador. O que eu acho que a marca é servo e adorador. E eu louvo a Deus pela vida dele. E a gente fez o convite, porque ele faz tanta coisa, né? Porque ser esposo, ser pai, trabalhar na igreja, né? Estudar. Então, assim, a gente sabe que existem coisas que são de Deus, mas ainda assim a gente tem que ter a coerência de equilibrar todas essas coisas. Então, como que a gente pode ter um equilíbrio? Como que um homem, né, uma mulher pode equilibrar, agradar a Deus com tudo que faz e de uma forma equilibrada? Eu gosto dessa palavra da tensão, né? Que a gente nunca vai ter tudo relaxado, mas vai existir sempre uma tensão entre todas as coisas, né? E Deus sempre nos ajudando a ter esse centro. Então, eu quero deixar aqui, estou aqui com meu esposo Luciano, ele tem alguns questionamentos para o pastor Daniel, que é chapa dele também, porque vai na sala de oração, gosta da sala de oração, quando ele pode ele vai. Então, Luciano. Tá, então vamos para a primeira pergunta. Coloquei assim, né? A gente vamos deixar de lado aqui a questão do celular e das mídias sociais. Tirando isso, o que nos trava de equilibrar a vida cristã na era moderna? Uau! Antes de responder essa pergunta, gostaria de dar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, agradeço a todos por esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui. Amém. E reconheço que eu não sou, assim, a pessoa mais preparada do mundo para responder sobre esse tema, né? Eu gosto de pensar assim, eu estou buscando isso, né? É algo que eu estou buscando com o meu crescimento no Senhor. Esse equilíbrio é algo que eu busco para minha vida. Não julgo ter alcançado, mas a gente continua buscando no Senhor, né? Mas quando essa pergunta ela me veio pela primeira vez a respeito disso, sobre o equilíbrio, o que nos trava, o que veio à minha cabeça primeiro foi as aulas de física, né? O que nos traz um equilíbrio, né? O que traz um equilíbrio? E o equilíbrio, ele é atingido na física, segundo a física, né? Através de um ponto, né? E é um ponto que gera esse equilíbrio, um ponto de equilíbrio. E depois eu comecei a lembrar das pessoas que vivem se equilibrando, os malabaristas, os equilibristas, né? É muito comum a gente ver nos circos isso, né? Os equilibristas. E essas pessoas, elas estão buscando o ponto de equilíbrio todo o tempo que eles estão ali se apresentando. Então, o ponto de equilíbrio é algo fundamental para que você permaneça de pé, né?
Tem aquele versículo: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que não caia. Né? Então, exatamente, né? Mas a gente só consegue ter cuidado para não cair quando a gente está firmado em uma rocha. Né? Nós temos um ponto de equilíbrio. Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente prioriza, né? A gente arruma tempo para as coisas que a gente prioriza. Sim. Né? O que é importante para nós. O que é importante, a gente consegue arrumar um tempo para isso. E eu não gostaria de trazer isso para Jesus, porque parece que a gente está trazendo uma escala de valor para Jesus. Sim. Né? Poxa, peraí, Jesus é a minha prioridade? Mas se eu estou colocando Jesus como minha prioridade, não seria algo injusto, mas eu estou atribuindo um valor para Jesus. Só que Jesus, ele é inestimável. Né? Jesus, ele não deve estar na nossa escala de prioridades, mas ele deve nos ajudar a buscar uma escala de prioridade na nossa vida. E é aí que está o ponto de equilíbrio, quando a gente coloca Jesus como o centro de gravidade da nossa vida. Jesus é o centro do equilíbrio na nossa vida. Aí sim a gente consegue, né, atingir uma vida equilibrada nele. Uma vida equilibrada nele. A gente, quando pensa nas coisas que travam isso, a gente lembra da própria parábola que o próprio Jesus disse, né? A parábola do semeador, né? Aquelas sementes que foram sufocadas pelos espinhos foram o quê? Foram as distrações, né? As distrações, elas acabaram sufocando uma semente que já tinha brotado, já estava germinando. Tiraram Jesus do centro, né? Exatamente. Acabou tirando Jesus do centro. Jesus do centro, né? Quando você falou ali, esquece o celular, isso tá batido. Cara, o diabo, ele é especialista em distrações. Total. A gente começou falando aqui eu comecei falando sobre o circo, né? Sobre o equilibrista. O diabo é o ilusionista. Sim. É o ilusionista. A arte do ilusionista é distrair. Eu tava assistindo um vídeo a respeito de um ilusionista que o cara é top em Las Vegas. Né? Ele é especialista em tirar a atenção das pessoas. E o vídeo dizia assim, olha, veja como esse ilusionista, ele consegue tirar os itens dessas pessoas. Conta quantos itens ele consegue tirar. Cara, o ilusionista tirou item que eu nem vi. Né? Tirou o relógio da pessoa, tirou a carteira, tirou um cachecol. Só tinha percebido o cachecol que ele tinha tirado. E isso conversando com a pessoa ali do lado, assim, numa naturalidade. Daqui a pouco ele começa a entregar as coisas para a pessoa. Ué, você tirou isso de mim? Eu nem percebi. Distração. Exatamente, distração. Né? Então, assim, nós temos um adversário que ele é mestre nas distrações e ele vai tentar fazer isso com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. A nossa vida inteira. Né? Mas quando Jesus, ele é o centro, quando Jesus, ele tá no centro, cara, o diabo, ele não vai conseguir distrair a gente. Não vai. Ele não e vai quando ele consegue, é quando ele consegue tirar Jesus do centro. Porque enquanto Jesus for o centro... Exato. Ai, mas isso é tão... Meu Deus, é maravilhoso. É fantástico. Ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, assim, de buscar ao Senhor, a gente fica realmente muito vulnerável. E acha que tá fazendo a coisa certa, né? E acha que tá caminhando nessa terra, mas a gente tá, às vezes, com os nossos pensamentos, nosso tempo, nosso dinheiro, né? Não, é totalmente desperdiçado tempo, dinheiro, de não colocar Jesus no centro. Isso é uma realidade muito grande. Isso é verdade. Eu tava ouvindo algum debate, né? Sobre um cristão e um ateu, né? Falando sobre a existência de Deus, né? Cara, o cristão usando termos técnicos e científicos maravilhosos, né? Pena que nesse tipo de debate, né, só esses argumentos valem. Porque eu achei assim, cara, poxa, os discípulos, eles não argumentavam com aquilo que eles tinham de base científica a respeito de Jesus, com os fatos históricos. Os discípulos não se preocupavam com isso. Os discípulos, eles expunham aquilo que eles tinham vivido com Jesus, aquilo que eles viram de Jesus, sabe? E testemunharam. Aquilo que eles testemunharam de Jesus. A gente, como cristão, a gente precisa viver mais de Jesus. A gente precisa estar mais com Ele. E esse tipo
né? Esse tipo de testemunho, ele é muito mais forte do que qualquer outro argumento científico que a gente possa ter, porque o argumento científico, na verdade, não vai convencer, mas a nossa vida, sim. Aquilo que a gente vive, sim. Os milagres que nós experimentamos, sim, né? Mas a gente só consegue isso quando Jesus, ele tá no centro. Quando nós estamos caminhando com ele, né? Me ajuda também. Por isso que eu falo que, assim, eu não julgo ter chegado, mas eu tô buscando, né? Então a gente tem que continuar como Paulo, né? Prosseguindo pro alvo. Senhor, é isso que eu quero. Amém. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, né? E esse é o desafio de todos nós. Só o conhecimento, assim, a gente conhecer e ler e conhecer sem buscar mesmo, querer. E tem um versículo que eu buscar de todo o coração. Não buscar só para conhecer, não buscar só para ler, só para entender, mas buscar a Deus de todo o coração. Aí nós vamos encontrá-lo, né? Exato. Esse buscar de todo o coração e com a sinceridade, com a vontade de fazer dele realmente o Senhor da sua vida. Porque a gente sabe que existe muita gente que procura só para conhecimento. Acha que o conhecimento vai mudar a vida deles e não vai mudar. Vai encher ele de dados e informações. Mas quando a gente vai de verdade, com o coração aberto, querendo mesmo esse Cristo para nossa vida, aí esse conhecimento vai mudar, vai me confrontar e vai fazer com que eu mude. Mas é o meu coração que é o ponto. Buscar-me-ei de todo o coração e me achareis. Jeremias 29:12. Amo esse versículo, meu Deus. Quando me buscar de todo o teu coração, então eu serei achado. Esse todo é intensidade, esse todo é plenitude. Eu quero muito, eu quero. E aí a gente encontra. É como diz Davi, né? Davi fala, mas que é lá no Salmo 63, ele fala, né? Minha alma anseia por Deus, assim como a corça busca pela água. Exato. Meu Deus. Minha alma tem sede de Deus como terra seca. Exato, cara, exato. E esse deve ser a busca de todo cristão, né? Mas como buscar algo, né, que é pleno? Tu nunca tá... Como se encher de algo que é pleno? Não se enche. Entendeu? Na verdade, Exato. Não se enche. Cara, um pastor que Deus é infinito, né? Um pastor amigo meu, ele deu um exemplo que, cara, eu guardo assim, pra minha vida. Pastor Fabiano, lá do Rio de Janeiro, né? Ele falou uma vez uma ilustração a respeito de que nós somos como uma peneira. Uma peneira, quando nós estamos em Deus, nós estamos imersos no rio, né? Se saímos do rio, nós estamos vazios. Assim, não tem como a gente estar cheio dele, tem como a gente estar imergido nele, né? Mas se nós sairmos dele, nós já estamos vazios de novo. Então a busca nossa como cristãos deve ser uma busca de uma intimidade real com ele. Conhecê-lo e desenvolver um relacionamento com ele. Por exemplo, Jesus, ele ensinou isso para os seus discípulos, o método do relacionamento com ele, ensinando eles a se relacionarem com o Pai através do próprio exemplo. E esse deve ser o melhor método que nós devemos ter até de discipulado, né? Que aqueles que caminham conosco, aqueles que estão debaixo da nossa liderança, eles vejam que nós estamos caminhando com o Pai e desejem também caminhar com o Pai. Eles veem que a gente está caminhando com o Senhor, mergulhando no Senhor e desejem isso também. Que eles sejam estimulados a conhecer a Deus, assim como nós estamos buscando conhecer a Deus. E vencer, né? E batalhar, sim. Exato. É algo que vai sair do campo simplesmente teórico para buscar o campo prático do relacionamento com ele. Campo prático de ter uma relação de conhecimento com ele, né? Esse é o meu desafio como pai, né? Assim, eu sou pai de 2, eu tenho o Azaf e a Letícia. Cara, e também é uma responsabilidade. O senhor tinha comentado que o senhor está fazendo os devocionais para eles. Sim, né? sim. Fala sobre isso. Isso é o papel, é o chapéu do pai agora, né? É o chapéu do pai. Isso, exato. Olha, o meu medo como pai que ama o Senhor Jesus, né? É um dia
ver meus filhos sem amar o Senhor Jesus. Meu Deus. Se eu puder deixar algum tipo de legado para eles, eu não gostaria que fosse um legado financeiro, né? Eu gostaria de deixar um legado financeiro? Sim, né? Mas muito mais do que um legado financeiro, deixasse para eles um legado de intimidade e de amizade com o Senhor. Eu lembro que quando o Azaf era pequeno, eu fui passear com o Azaf na praia, e o Azaf tinha 3 para 4 anos. Não, o Azaf já tinha 4 anos. E a gente passou por uma casa muito bonita. Era uma casa, um espetáculo de casa, sabe? E o Azaf vira para aquela casa, olha assim, vira para mim e fala assim: pai, que casa bonita. Falei: casarão, né, filho? Aí ele: a gente vai morar numa dessa algum dia? Uau. Até aquele momento, eu usava o versículo: ensina o teu filho no caminho que deve andar, de uma forma. Naquele momento Deus tratou comigo diferente. Aquele exato momento. Porque quando eu ia responder para ele, o Espírito Santo falou no meu coração: o que você vai ensinar para ele? Quais são os valores que você vai ensinar para ele? Aí eu entendi que o Espírito Santo de Deus não estava falando dos valores daqui dessa terra. Estava falando dos valores celestiais, valores eternos. Cara, naquela hora eu tive um temor do Senhor e eu comecei a ministrar sobre o meu filho, falar a respeito dos valores eternos, mas na verdade era o Espírito Santo de Deus ministrando para mim, porque até ali eu falava assim: filho, tu tem que ser médico. E meu filho tinha 4 anos só, eu jogando essa responsabilidade em cima dele. Ó, esse aqui vai ser meu médico. Eu falava assim: ei, filho, olha só, quem é médico e tal. Vai ter muito dinheiro, vai... Tá entendendo? Minha cabeça funcionava assim: ensina teu filho no caminho que deve andar. Vou ensinar ele a buscar as coisas lá de cima. Mas eram as coisas lá de cima, aqui dessa terra. Podia falar assim: filho, melhor que essas são as mansões celestiais. Levar ele lá pro céu. Mas exatamente foi o que o Espírito Santo de Deus tocou meu coração. Por quê? Porque a minha preocupação estava com as coisas daqui. O Espírito Santo de Deus tocou meu coração para que ensinasse o meu filho a ser amigo dele. Ensinar o meu filho a ser amigo dele. Que eu não direcionasse meu filho a ser médico, mas que eu direcionasse meu filho a uma amizade com ele. Sabe? Então ali a minha cabeça mudou. E também outra coisa, gente. O pai, às vezes, ele tem muita pressão sobre o coração dele. Ele fala assim: cara, eu preciso dar o melhor pro meu filho. Sabe? Quando você entende que o seu filho precisa conhecer a Deus, a pressão sai, porque você sabe que é o Senhor que vai cuidar. Sim. Vocês estão entendendo? Depois... Sim. O que aconteceu? Quando, em tempos de pandemia, meu coração estava descansado. Porque eu sabia que era o Senhor que ia cuidar. Aquele debate todo de toma vacina, não toma vacina, Nossa. Que não sei o quê. Eu falei: gente, olha só, a gente vai tomar vacina, mas a palavra de Deus diz que se a gente tivesse que tomar veneno, a gente não morreria, então a gente vai se apropriar dessa palavra aqui. Não vai acontecer nada com a gente no nome de Jesus. Bem pentecostal. E passar, Foi pentecostal. Batistão, foi cristão. Mas assim, ó, de passar essa certeza, né? Exato. Essas certezas. O Dani falou ali da questão das riquezas, né? Da terra. E daí ele tava falando, viu, um texto muito massa, né? Tava buscando pra falar certo o texto, né? Que eu não gosto de falar errado. Que é Lucas 12, 21. Fala assim: assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Muito O homem que busca os tesouros da terra, ele é rico aqui, tudo bem. Mas ele não é rico para com Deus. Não tem riqueza. Exato. Então, também no início ali, quando a Cris perguntou pro Dani sobre... Não, que o Dani falou assim, tu falou assim, achei legal. De deixar uma impressão no teu filho assim: pô, eu vou morrer, mas cara, meu filho tem que amar Jesus mais do que eu. E daí me veio 2 testemunhos, cara. Um é da minha vida, assim, outro que é ouvido do Luiz Hermínio. Não, ouvi do Muracava, do pastor Muracava, do Mevan. Que ele chamou lá no podcast do Mevan lá uma mulher que era prostituta e ela se converteu. Ela não é mais dessa vida. E ela falou assim uma coisa ali no podcast que eu achei muito massa, cara. Ela falou assim: daí o meu filho, pô, hoje não tô mais na prostituição, tal, meu filho, a gente mora junto, tal. E ele fala assim que a avó dele deixou um legado nele, sobre o que é
A oração de um justo é poderosa. Ela falou assim, meu filho fala assim, ó, ninguém ama mais Jesus que a minha avó. Porque minha avó orou pra minha mãe sair da prostituição. Entendeu? Uma avó do coque deixou um legado. Que maneiro. E daí na minha vida eu tenho essa questão com a minha mãe, cara. Eu falo assim abertamente, minha mãe não é teóloga, minha mãe não é bom de Bíblia, minha mãe nunca pregou em cima de altar, minha mãe não tem o dom da pregação, mas eu aprendi com a minha mãe tudo que eu sei de oração, eu aprendi com a minha mãe. Que maneiro, que maneiro. Então, como é importante... Isso é uma das coisas mais importantes, né? Então, como é importante o legado... Exato. A gente pode falar o legado geracional, né? Sim, muito importante, cara, muito importante. Os meus filhos, eles têm aula de ensino religioso na escola. Nossa. Né? E, cara, isso mexeu comigo. Eu pensei assim, cara, meus filhos, eles precisam aprender sobre Deus comigo. Antes eu passava assim, eu falava pra eles, vocês têm que ler a Bíblia, ter a devocional de vocês, só que eu não tinha uma intencionalidade nisso. Assim, algo mais objetivo. Sim. Né? Antes eu falava, você tem que ter o teu tempo com Deus, vai ler sua Bíblia e tal. Eles liam, achava legal eles lendo e tudo mais. Né? Às vezes a gente conversava sobre coisas que eles liam. E esse ano, né, o ensino religioso me ativou de... Cara, eu preciso buscar algo mais intencional, porque eles estão aprendendo de maneira intencional na escola. O ensino religioso está trazendo algo intencional para eles. Por exemplo, teve um dia que eu sempre converso sobre as coisas que eles aprendem. Eles chegaram lá com o ensino sobre os mitos da criação. Né? E um dos mitos da criação era o mito judaico-cristão. Aproveitei isso para trazer eles e perguntar: vocês sabem o que é mito? O que é verdade? Né? Vocês sabem qual a intenção de trazer, né, a palavra de Deus como mito? Por que o mundo quer trazer a palavra de Deus como mito? Então eu fiz eles pensarem, porque não adianta só a gente trazer um ensinamento e enfiar a goela abaixo. Eles precisam desenvolver um pensamento crítico. E talvez esse seja o maior desafio. Eles desenvolvam um pensamento crítico até acerca das coisas que eles ouvem na igreja. Uhum. Para que eles busquem na palavra de Deus a verdade. Sim. Né? Então, eu falei, poxa, eu preciso abraçar. Eu não posso deixar meus filhos à mercê de uma outra pessoa alimentando eles. Talvez... E você sabe que essa preocupação que o senhor tem já é algo diferencial. Porque, em geral, não quero generalizar... Mas hoje há muita deficiência dos pais em relação à preocupação dessa formação cristã na vida dos filhos. Sim, né? Sim. De estar antenado até no que as crianças estão ouvindo. Esse é o papel de pai. Né? Esse é o papel daquele que é o primeiro mentor. Uhum. Né? O primeiro mentor do seu filho é o pai, é a mãe, o primeiro discipulador. E saber o que está acontecendo, a internet e tudo isso, mas de trazer a responsabilidade para si, pastor. Ei, o que o meu filho virá a ser é também responsabilidade minha. Exato, né? Concordo. A gente sabe que se a gente ensinar, existem chances e porcentagens muito grandes de que essas crianças realmente servirão ao Senhor e encontrarão o centro, que é Jesus Cristo. Grande parte. Então, a gente tem que buscar. Eu até tinha comentado sobre isso que o Senhor está fazendo, é restauração de valores na família. Porque hoje a criança ela é deixada na escola, ela é deixada às vezes... num curso e elas estão ausentes dos pais. Mas para mim, lembrar que o meu pai, eu acordava na madrugada para ir lá no banheiro beber água, meu pai estava ajoelhado na sala orando, e às vezes eu ia lá, ficava 5 minutinhos, não aguentava e ia dormir. Tremendo. Entendeu? E via minha mãe chorando porque meu pai estava doente, ela ajoelhada na sala, meu pai no quarto, e ela chorando. Então não tem nenhum texto, nenhum livro, nenhum tipo de conhecimento que seja mais poderoso do que você ver o teu pai, a tua mãe, a pessoa que você ama, o seu mentor te ensinar a vida na vida. Não tem. Que foi o que o Luciano falou, né? Então, eu acho isso fantástico.
Eu acho que todos os pais deviam fazer em nome de Jesus, encontrar o seu meio, a sua forma, mas de ser aquele primeiro pastor, primeiro mentor, primeiro discipulador do seu filho. Cara, isso não tem preço. Não tem. Isso não tem preço para um pai poder, sabe, caminhar com seu filho nisso e poder experimentar isso neles. Sabe, eu lembro de uma vez que eu tava numa roda de pessoas e uma pessoa citou meus filhos e falou assim: nossa, mas se eu tivesse 2 filhos igual o Dani, né? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim: mas eu não sei o que o Dani fez pra chegar, pra ter os filhos. Falei, tem os desafios, né? Eles são crianças como qualquer outra, né? Mas a diferença é que eu gosto de estar presente na vida deles. Tempo. Eu gosto de gastar tempo na vida deles ali e estar presente pra dizer assim: olha, cara, muito bom isso aí que você fez, foi lindo, mas também dizer assim: olha, isso aí que você fez não é legal, né? Você tratar um amiguinho desse jeito aí não é legal. Tempo todo. E ensinar Sabe? é repetir. E ensinar é repetir, né? Exatamente. Sem tentar assim apagar a individualidade deles, que eles são muito diferentes. Sim. Né? Os dois são muito diferentes. Eles têm uma certa característica que, assim, os dois são... Cara, as peculiaridades são muito latentes nos dois. Então, assim, a criação acaba sendo um pouco diferente dos dois. Mas, respeitando o jeito deles de ser, a gente traz um ensinamento, uma correção também específica quando precisa ser corrigido também para ele. Preciso corrigir eles, né? Mas é importante que o pai esteja presente e entender que isso é um privilégio, cara. É um privilégio gigantesco. Quando a gente fala sobre o discipulado e entender que Jesus, né, ensinou seus discípulos sobre a intimidade com Deus, mostrando isso para eles, eu como pai eu também tenho que ter essa preocupação com os meus filhos. Cara, eu não posso ser aquele que traz a palavra só e, cara, não mostra como é que é. Uhum. Sabe? Não pode ser, não pode ser algo só assim: poxa, meu pai traz isso, mas meu pai vive isso de verdade? Não vive? Eles precisam ver isso em mim no meu dia a dia, no trato com a mãe, no dia a dia, no trato com as pessoas, no trato com as dificuldades. Porque às vezes eles têm dificuldade, briga com o amiguinho, eles vão falar pra mim: pai, e aí, qual vai ser a reação do meu pai? Como é que o pai vai trazer as dificuldades na escola? Então, às vezes, eles têm dificuldades com amigos na escola. Por exemplo, teve uma vez que uma amiguinha da Letícia bateu na professora da escola. Meu Deus. Né? Algo assim que eu fiquei assustado. E ela falou que era a melhor amiga dela. Eu não vou falar. Eu falei, cara, não vou falar pra minha filha se afastar dessa menina. Não vou falar isso pra ela. Ela, filha, que legal. Olha só, essa tua amiga deve estar enfrentando dificuldade em casa. A mãe dela deve estar com dificuldade. Vamos orar por ela? Cara, minha filha começou a orar por ela e lembrando e orando por ela. E essa menina melhorou a conduta dentro da sala. Falei, e aí, como é que tá tua amiga? Nunca mais bateu do professor. Graças a Deus. E eu, por quê, cara? Porque se eu falo pra ela: filha, sai de perto dessa tua amiga, que eu não quero ela mais como tua amiga, eu vou criar uma menina alienada. Tá entendendo? Que vai dizer assim: olha, eu vou me afastar de todo mundo que é diferente. Agora, quando eu falo pra ela assim: cara, vamos orar por ela, minha filha vai passar a entender que ela pode ser um agente de ajuda pra alguém que tá precisando. Sim. Então, assim, é esse o caráter que eu penso que minha filha precisa ter, porque Deus não me chamou pra fugir de pessoas também, né? Deus nos chamou pra ir até as pessoas. Então não adianta eu ficar botando ela numa bolha pensando assim: cara, vou botar ela numa bolha, ela nunca vai lidar com isso. Vai chegar o dia que ela vai lidar com isso, que ela vai precisar aprender a lidar com isso. Por que não aprender já agora? Né? Então, até essas situações eu creio que Deus coloca, e se a gente, como pai, tá atento, a gente consegue usar isso também para trazer algo de bom para ela. Ela não deixou a amiga, ela tá orando, agora ela ora pelos amiguinhos que falam palavrão. Bem isso. Então, assim, e parte deles, né? Parte deles. O Asaf também ele faz isso. Eu queria orar pelos amigos que falam palavrão. E ele tá orando, e ele ora, né? Sim. Então, assim, eles entendem que eles também fazem parte disso, né? E, então, assim, nós precisamos agir como exemplo e entender que, cara, tudo que a gente faz discipula. Tudo. E é tão triste, isso que o senhor comentou aí de, meu Deus, ensinar meus filhos a amarem, porque, pastor, existe
não é estudo, não é estimativa, esqueci uma porcentagem. Estatística. De estatística, obrigado, amor. Estatística de tantas pessoas que perderam seus filhos. Líderes. Uhum. Eu falo assim, meu Deus, não há julgamento, mas tentaram, às vezes, porque eu digo assim que a coisa mais preciosa hoje é tempo. Exato. Se você está me dando o seu tempo, me sinto honrada. Não é nem dinheiro, porque Pix a gente manda em 30 segundos. Uhum. Agora, tempo com a pessoa, conversar, ouvir, participar da vida, meu Deus, isso é isso é muito precioso. Então, eu quero dar uma dica. Se alguém está te dando tempo, essa pessoa te ama. Então, olha, é ou não é, pastor? Hoje em dia, o tempo, e em relação aos filhos, eles são os mais prejudicados, porque o pai trabalha, o pai tem que resolver as coisas, muitas vezes dentro até mesmo dentro da cultura do reino, dentro da igreja, e relega, e deixa isso em segundo termo, mas isso vai ter um preço tão alto, né? Verdade. Um preço muito alto. É o que eu falei lá no estudo da Save, né? Sábado passado dei um estudo lá na Save sobre avivamento. E eu peguei o avivamento ali da questão do Jesus People Movement, que aconteceu na Califórnia nos anos 60. E o seu nível não teve lá, né? Ele queria estar. Mas eu fiz uma pergunta assim, para as pessoas que estavam me ouvindo, né? Tinha 4 pais ali. Eu fiz uma pergunta assim, né? Passei o contexto histórico da Califórnia, depois eu falei dos fatos do avivamento, qual foram os frutos dele, o que ele trouxe. Mas o contexto histórico, eu passei para eles 9 pontos e fiz uma pergunta para os pais assim, ó. Cara, pensa, você é um pai, vou ser bem rápido. Pensa, você é um pai norte-americano da década de 60. O que faz? Você é um pai cristão, você trabalha, paga os seus impostos, ama sua esposa, congrega, é um bom sacerdote, um bom trabalhador, né? Você segue ali a lei da boa vizinhança, mas também tem um bom testemunho. Show de bola, beleza. Show de bola. Você é um pai desse calibre. O que faz o teu filho sair do estado do Texas e ir pro estado da Califórnia, mendigar, dormir no chão, para viver o slogan sexo, droga e rock and roll? E eu falei assim, não fiquem pensando, gente, que só os pais ímpios sofreram isso. Pais cristãos perderam filhos por um slogan. Exato. O que faz um filho sair de estados e ir pra Califórnia? Exato. Se drogar, guria ficar grávida precocemente, morrer de overdose. Uhum. O que faltava em algumas casas assim, de alguns lares cristãos da década de 60? Verdade. Então é uma pergunta que eu fiz assim, eu gosto de ser polêmico nos meus ensinos, mas é uma coisa pra assim pensar, porque a gente pensa que é no lado ímpio. No lado ímpio também tem filhos que abandonam e vazam, mas o lar cristão também. Tem muito, né? Muito. Não encontraram o centro. Um tempo trabalhando, né, com alguns moradores de rua, lá no Rio de Janeiro. Cara, muitos deles. Muitos, né, oriundos de lares cristãos, né, alguns já serviram na igreja, até com cargos, né. Então, assim, a gente sabe que isso é uma realidade. Não dá pra gente ficar alheio a isso. Realmente é uma realidade. E o que a gente precisa tá entendendo, né, é que, cara, eu preciso viver o presente entendendo que o presente é realmente um presente de Deus. E aproveitar os momentos que a gente tem com a nossa família, porque são presentes de Deus, né? É muito chato quando a gente vê quando a família se reúne só quando tem velórios. É muito chato, né? Então, assim, eu aproveito cada etapa da vida dos meus filhos e eu sou intenso nas etapas da vida deles. Desde a época que eles estavam na barriga da mãe deles. Eu fui em todos, quer dizer, todos não. Quase todos os pré-natais deles. Que coisa boa. Fazia questão, aprendi até a amamentar numa daquelas aulas de pré-natal.
sabe? Mas eu assumi minha função ali de pai, de esposo, para estar junto da minha esposa, sabe? Então a gente precisa entender que isso é um presente. O presente, ele é um presente de Deus. É o único que você pode investir, porque no futuro você não sabe o que vai acontecer. Exato. O que passou você não pode mudar. Então, na verdade, é o único o fator ativo da tua vida é hoje. Exato. Amanhã você não sabe se você tá vivo, né? Exato. É hoje. Exatamente. Eu cheguei em casa hoje, quando eu ativei o botão da garagem, meu filho já saiu, correu pela porta e pediu pra eu abrir a porta do carro. Ele só queria entrar comigo. Ai, que legal. Minha filha também faz isso um monte de vezes, né? Mas eu falo assim, não, porque eu já vou entrar só daqui até ali. Não, deixa ele entrar. E meu pai, eu tinha uma coisa assim com meu pai. Meu pai chegava, eu já queria pegar o chinelo dele, eu tirava a bota dele, eu tirava a meia, eu punha o chinelinho. É verdade, ele sentava na poltrona cansado, e eu queria ficar perto do meu pai. Porque ele brincava de cavalinho comigo. Ele me dava o tempo. Que legal. Eu ia no mercado com ele, Então, assim, tem umas coisas que são legados pra nós. Exato. São legais, são memórias. Exato. E várias vezes eu falo pro meu filho, eu tô fazendo isso contigo hoje, né? Tô te ensinando isso hoje, para que algum dia você possa ensinar pro seu filho também. Sim. Faço questão de frisar isso pra ele. Olha, filho, quando eu preciso chamar a atenção dele em relação a alguma coisa, eu falo assim, tô fazendo isso contigo hoje, filho. Mas eu espero que você faça isso um dia com seu filho também. Eu tô dizendo, cara, seja um pai presente. Esteja presente na vida dele, né? Então, assim, não existe discipulado se você não fizer também, né? Se você não viver isso. Então, isso é importante. E nisso tudo a gente glorifica a Cristo, né, cara? O Dani falou do presente, é legal, cara. Tem um texto que eu gosto bastante de Eclesiastes. Eu não gravei esse texto, mas eu gosto. Que é Eclesiastes 5:19. É o que o Dani falou ali do presente, né? Você aproveitar o presente. Que fala assim: e quando Deus te conceder riquezas e bens, né? Aproveite. E o Senhor capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso tudo é um presente que vem de Deus. Que top, é lindo demais, né? Qual que é? Onde que é? Eclesiastes 5:19. Glória a Deus. É lindo. E é uma luta, né? Então, essa questão do pai, meu Deus, do pastor, Marido, do líder. marido, do adorador. E eu tenho hora que eu me empapuço com alguns papéis. E eu falo, Senhor, me ajuda. E tem um marido que ajuda. E eu, graças a Deus que eu tenho você. Mas tem horas e eu não tenho filhos. Amor, pega um suco pra mim, amor. Tá bom, amor, pega um suco. Amor, prepara uma sopinha no micro-ondas. Mas assim, isso é muito sério. E eu não tenho filhos. E eu imagino assim, meu Deus. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um pouco, porque foi eu que, bem dizer, criei minhas sobrinhas. Né? Por causa de uma demanda da minha irmã mais velha, que tinha que trabalhar e tal. Eu cuidei das minhas sobrinhas com muito amor. Meu Deus, como eu amo. E eu pude passar muito disso para elas. Mas nem se compara, né? A paternidade, a maternidade. Meu Deus. Mas Deus fez isso para nós fazermos. Então, vamos restaurar os valores perdidos da família. Autoridade, tempo, amor. Hoje a gente tem que falar de autoridade. Sim. Hoje a gente tem que falar para os pais o que é autoridade e o que não é autoritarismo. Então, meu Deus, vamos trazer Jesus pro centro da nossa vida, que a gente vai ter essas coisas em equilíbrio. O pedir, parece básico, mas é o pedir perdão pro filho quando você é. Sim. Eu peço perdão pros meus alunos. Sim. Eu dou uma bronca assim, quando eu vejo, dei a bronca. Prof, mas eu não tô fazendo nada. Vem cá. Perdoa, prof. A prof errou, confundiu, você perdoa, prof. Perdoa, prof. Eu peço perdão pros meus alunos. Né? Então, assim, eu não sei se a gente vai ser sempre tão tensionado assim, mas a gente sempre vai buscar. Eu gosto dessa fala, pastor. Exato. Sempre estar buscando. E a grande verdade,
A grande verdade que quanto mais a gente equilibrado se tornar, mais desequilibrado a gente vai sentir, porque quanto mais perto de Deus, Caraca. que é santo, que é puro, mas é Meu, verdade. batata. É verdade, quanto mais a gente começa a acertar e você fala, meu Deus, é aquela responsabilidade de conhecimento, já ouviram? Fala, quanto mais você sabe, mais você descobre que você Cara, não sabe. É que nem eu li aqui, o seu Niva tem um livro muito bom que é Oração para Avivamento, do Leonardo Ravenhill. A gente leu lá em casa. Cara, tem uma frase que o Leonardo Ravenhill fala assim, ó. A pessoa que já tem uma vida de oração, ela tá orando e tal, beleza. Mas ainda ela chegou num lugar que ela fala assim, ó, eu preciso orar mais. O cara não, ele já tem a vida de oração saudável, madura, mas ele tem um negócio assim, ó, cara, eu tô orando pouco ainda. Eu conheço uma pastora e ela fala assim, Cristo, a gente que busca Jesus pela misericórdia de Deus, que tem sede e fome dele, a gente fala assim, põe a mesa do almoço e fala assim, peraí que eu vou só ali no quartinho rapidinho, vou só falar com o papai. Mentira, ela fala assim, mentira, eu sei que é mentira, que eu não aguento ficar 15, 20 minutos. Se eu deixar meus filhos passar fome, então eu já nem vou. E ela falando isso de uma forma, porque a gente quer estar lá na presença. Quanto mais você tem, mais você quer. E isso é algo bom, não é ruim, né? É o que eu falo, né, quando eu quero chegar a esse, meu Deus. quando eu dou meus ensinos ali sobre avivamento, falo assim, sempre enfatizo, né, pra quem tá me ouvindo aqui, cara, a oração mais poderosa do século XXI, cara, é tu falar assim, ó, Senhor, eu sou péssimo nisso, Senhor, me ajuda. É fazer igual o Manoá, pai de Sansão. O anjo veio e falou pra mulher de Manoá, tu terá um filho, ele será nazireu desde o ventre e o libertador de Israel. Mas não falou pro pai, falou pra mulher. Daí a mulher vai e fala pra Manoá, que é o pai de Sansão. Não, mas... Tá, o anjo falou, beleza. Mas ele tem que vir de novo, que ele tem que saber como vai criar esse guri e tal. E o anjo veio de novo. E o anjo instruiu o Manoá. Assim. E foi tão legal que fala assim, né? O texto fala assim que Deus fez algo estranho. Porque Manoá ofereceu um holocausto, o anjo sobe em cima do fogo. Não se queima. Deus fez algo estranho pra falar. É o anjo do Senhor que tá falando contigo. Exato. Então temos que fazer igual o Manoá. Manoá acreditou na esposa dele, mas falou assim, eu tenho que ter mais instrução pra criar esse filho. Sim. Vou buscar Deus, né? Exato, cara. Cara, isso aí é o que é a coisa mais linda, cara. O Senhor é um Deus que responde, Ele gosta de nos responder. Ele não tem problema de tu questionar ele com Não tem. Igual o Gideão. Eu gosto de Gideão, cara. Não, senhor, tem que molhar agora a lã. Tá, agora molha ao redor. Exato, às vezes a gente fala assim, poxa, mas Gideão foi muito infantil. Não, cara, ele tava... Cara, se o próprio Deus não censurou Gideão, por que a gente censura? Não, o próprio Deus não ficou incomodado dele pedir algo. Ele foi ousado, Exato. Na verdade, ele teve ousadia. Deus não ficou incomodado, falou assim, tá bom, peraí. Ele saiu da caixinha. Exato. Deus, ele gosta de nos responder. Deus, ele tem prazer em nos responder. Sabe, eu ano passado eu aprendi a conhecer a Deus como um pai que ouve e presenteia. Amém. Ano passado. Eu sempre pensei assim, Deus ele me ouve, Deus ele me presenteia, né? Me dando saúde, eu trabalhando e comprando as coisas. É fato. Ano passado eu experimentei pedir nesse nível, sabe? Cara, e eu experimentei respostas dele nesse nível. Respostas do Senhor nesse nível. Ele ama responder a gente. Que o dinheiro não alcança. Exato, cara. Tem coisa que o dinheiro não alcança. Não alcança. A gente só consegue viver, né, experiências novas com Deus ousando vivê-las. Exatamente. Ousando vivê-las. Se a gente, cara, amém, Deus fez tudo isso na Bíblia, né? Que lindo. Eu creio e não, peraí, cara, vamos ousar viver. Deus tem isso pra mim também. Exato, vamos ousar, Senhor. Deixa eu mergulhar os teus pés, como, sabe? É aquela coisa assim, o cara é médico, paga um aluguel caro. Ele é médico, ganha uma grama, paga um aluguel caro, show de bola. Mas aí tem um irmão que é pobre, tá desempregado, ele vai por oração. Então pro irmão rico, médico, é muito difícil estar na cabeça. Não, é que eu tenho dinheiro pra pagar meu aluguel.
Mas o irmão tá desempregado, cara. Aham. Então o que sobra pra ele é Deus, cara. Ele tá claro que faz a parte de entregar o currículo, mas eu entendo isso que tu fala. São experiências na oração que tu só vai viver quando Deus te coloca num vale, cara. Cara, deixa eu contar uma experiência aqui pra vocês que eu vivi com os meus filhos mais uma vez. Cara, foi o meu melhor presente, sei lá de quantos anos. Eu imaginava viver isso com eles na adolescência, né? Tive uma experiência muito legal ministrando louvor no domingo na hora do ensaio com o pessoal, né, do louvor, e tava lá na hora do louvor e eu comecei a pedir ao Espírito Santo nos leva mais fundo, mais profundo. E no ensaio o Espírito Santo nos levou mais profundo e a gente começou a mergulhar e foi um mover muito legal. Quando acabou aquilo eu falei, gente, isso foi só pra gente. Assistindo em casa depois o vídeo, eu vendo o pessoal do louvor, falei assim, realmente era só pro pessoal do louvor, porque tava todo mundo entregue ali na hora do... Sabe? No louvor não foi o mesmo mover que teve no ensaio, porque no ensaio era pra gente, mas a gente foi mais fundo ali. E eu tinha essa noção, falei, gente, isso aqui foi pra gente aqui. No culto não vai acontecer igual, né? Não é uma coisa que a gente reproduz a hora que a gente quer, porque não é uma nota, né? Exato. Não é uma performance. Exato. Aí, quando chegou na segunda-feira, quando eu passo a minha devocional pra eles, eu pensei assim, Espírito Santo, acho que eu vou tentar trazer meus filhos pra mais fundo também. Vou chamar eles pro tempo de oração comigo, porque assim, eu tô educando eles a fazer a devocional deles sozinho, pra eles terem o momento deles sozinho, e eu faço também os cultos ali, às vezes é sábado de manhã, junta a família toda junto, mas eu tenho feito assim, período deles com Deus. Dou ali o texto pra eles leem o texto, anotam o versículo chave, tem sido mais intencional nisso, né? Em fazer eles buscarem o Senhor e ter intencionalidade buscando o Senhor. Eu boto até uma frase, ore ao Senhor como se estivesse conversando comigo, né? Aí essa semana eu acrescentei, ore, escute. Sabe? Mas naquela segunda-feira eu resolvi trazer eles para o meu ambiente de oração, né? Ajoelhei ali no meu escritório ali com ele, com a Letícia, com a Zaf. E eu lembro até que foi engraçado que o Azaf falou assim, pai, onde é que a gente vai começar? Aí eu falei, filho, só fica em silêncio, filho. É difícil pra ele ficar paradinho, né? Exato. Fica em silêncio. A minha filha já tava cansadinha, né? Ela queria ficar deitada. Pai, posso ficar deitada? Por quê? Porque ela sabe que eu gosto que a gente ore ajoelhado. Que eu falo pra ela assim, olha, eu aprendi com a minha avó, ajoelhado e tal. Por isso que eu gosto de orar ajoelhado e tal. Aí ela, pai, posso ficar deitado? Tá, filha, pode. Cara, ele tava ajoelhado ali, a gente em silêncio, e eu falando pro Espírito Santo, leva a gente mais fundo. Deixa os meus filhos sentirem a tua presença. Leva a gente mais fundo. Sabe? Cara, daqui a pouco minha filha começou a sentir a presença do Senhor e sentindo, o Espírito Santo dele foi levando a gente mais fundo e mais fundo. Cara, o ambiente ficou tão cheio da presença do Espírito Santo que eu comecei a ouvir ela chorando ali. O meu filho também chorou, mas ele foi mais comedido, mas ela foi assim, foi um manancial, cara. Ela não conseguia parar. E eu achei, engraçado porque às vezes entrava e me via adorando o Senhor e chorando, ela falava, achava que eu tava triste. Tá sofrendo. Eu falava, filha, isso não é tristeza, filha. Isso não é tristeza. E ela sentiu aquele dia o que o pai sentiu, sabe? E ela começou a sentir, e eu glorificando o Senhor ali, sabe? Depois o Espírito Santo Deus tocou meu coração para ministrar sobre eles paternidade. E eu ministrava paternidade sobre eles e choravam, sabe? E ela assim, copiosamente, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Na terça-feira a gente viveu essa experiência mais uma vez. Foi muito legal, sabe? Deles mergulharem, né, no ambiente de oração com a presença do Senhor. Por quê? Porque eu sei que não é só a questão de, cara, eu conheço o Senhor de ouvir falar. Os meus olhos têm que desejar ver Ele. Sabe? Isso eu não tenho dom de visão.
Não tem, eu nunca vi Jesus. Às vezes eu tenho umas resenhas com assim, deixa eu te ver, Senhor. Eu nunca vi Jesus, nunca vi Jesus. Eu só sinto a presença dele. Amém. Mas eu não vou desistir de pedir pra vê-lo. Não vou desistir, cara. Sabe? Qualquer hora, a qualquer momento. Exato, cara, exato. Ele sabe disso. Ele conhece o nosso coração, ele conhece o anseio do nosso coração, né? Então, assim, eu acredito que esse componente do discipulado, ele é fundamental na vida daqueles que amam o Senhor. Levar até onde você vai, né? Fazer caminhar onde você caminha, né? E isso é muito importante na nossa vida com o Senhor. Pra gente terminar, se a gente pudesse resumir, né, sobre como ter uma vida de equilíbrio, então, ter uma vida de equilíbrio é ser incansável em buscar a presença e a verdade de Deus para nós. Então, não é algo estático, né? É sempre algo em movimento. Né? Senhor, eu cheguei no nível que já te busquei o suficiente e agora não, porque a cada dia é uma novidade. Então, se a gente pudesse falar qual que era o segredo de uma vida cristã equilibrada, é Jesus no centro sempre, e sempre no sentido de hoje e amanhã e depois de amanhã, e isso ser uma busca contínua. Exato, exato. Busca contínua. Glória a Deus. Olha aí, ó, vamos ganhar o prêmio Nobel Gospel Cristão. Descobrimos. Não, eu falo assim que é uma... Na minha opinião cara, a gente pedir ajuda sincera ao Senhor. Amém. Pedir uma ajuda sincera para Ele. Até mesmo sobre os nossos erros, nossas mazelas, nossos fracassos. E a outra, cara, que pra mim, é muito importante, cara. Dani falou ali, e eu fecho com esse segundo ponto, que é se deleitar no Senhor. Amém. E realmente o Senhor seu banquete favorito. Glória a Deus. E o senhor fecha agora, o senhor é o nosso convidado, termina. Se a gente pudesse, qual seria, pastor? Você acabou de falar, né? A resposta de Jesus para Maria, né? Para Marta, né? Sim. Maria realmente tinha buscado, eu acredito que Maria encontrou a melhor parte, né? Que é estar aos pés dele. Estar aos pés dele, e acredito que parte desse deleite de desfrutar. Eu concordo contigo plenamente, cara. Porque quanto mais você busca o conhecer, mais você o ama. Fato. Quanto mais você o ama, mais você deseja estar com ele. E você começa a perceber que você está dependente dele em tudo aquilo que você faz. Eu acredito que era por isso que Davi era tão intenso em tudo aquilo que ele fazia. E tão sincero, né? Tão sincero em falar as coisas ruins, os sentimentos ruins. Rasgar o coração, né? Exato. Davi passava muito tempo na presença dele. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais o teu coração ele arde em amor por ele, né? Arde em desejo em estar perto dele. Então eu creio que é isso. Que é isso. Eu gosto muito desse... Tem um salmo que eu li hoje, na minha devocional de hoje, que é o Salmo 5. No versículo 3 diz assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã apresento a minha oração e aguardo com esperança. Né? Deve ser o desejo da minha primeira busca. Amém. Ele deve ser o desejo da minha primeira busca. E aguardo com esperança, ou seja, eu também estou esperando. Na versão linguagem de hoje, assim, e aguardo escutando. E estou escutando você, tipo assim, escutando você falar. Escutando a sua voz. É um desenvolvimento de um relacionamento, onde você fala, sim, mas também você ouve. E o Senhor, ele fala muito. Muito, muito. A gente só precisa aprender a ouvir. Amém. Né? Verdade. Obrigada, pessoal. Olha, gente,
Olha, é verdade, o seu Nilvio ficou quietinho hoje. Eu consegui, viu? Eu conseguiu. Mas eu quero agradecer a você estar aqui conosco. E eu, de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que você possa aprender como nós estamos aprendendo, né? Ninguém aqui é o equilibrado top, não. Nós estamos buscando colocar ele no centro, nos deleitando, né? E também, como o pastor falou, então, em nome de Jesus, que a gente busque isso, né? Porque quem colocar o Jesus no centro da sua vida vai conseguir equilibrar muitas áreas da sua vida. E acertar, não é só equilibrar, é acertar em decisões e em vida. Obrigado por você que ficou até agora aqui conosco. Agora, curte, compartilha, dê o seu like, se inscreva no canal. Se for relevante para você, pode e deve ser relevante para outras pessoas também. Amém, queridos. Então, assim nós completamos mais um Na Mesa com a Resgate. E hoje eu consegui, para você que está em casa, né, porque você não está entendendo nada o porquê disso, é que aqui nos bastidores há sempre um questionamento. Será que o Nivaldo vai falar? Porque eu não quero. Nesse jogo eu sou o gandula, mas de vez em quando eu quero entrar em campo, e aí eles não deixam. Porque se eu entro, eu quero jogar, e aí não dá. Então, por isso é que às vezes fica aquela expectativa. Será que ele vai conseguir? E hoje eu consegui. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, né, que vocês possam trazer o equilíbrio, né, para a vida de vocês ao estar compartilhando, né, faz parte desse equilíbrio também, de vocês compartilhar aquilo que vem de Deus, aquilo que faz bem para a tua vida, né, que você possa estar também nos ajudando aqui, né, você tem um papel importantíssimo aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aí no conforto do seu lar você pode alcançar vidas, você pode alcançar centenas e milhares de pessoas apenas fazendo um gestozinho tão simples, né, de compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, né? Então, isso vai ser muito bom para nós, porque, não sei se vocês sabem, o algoritmo do YouTube, ele trabalha dessa forma. Ele vai ver se essa resenha aqui alcançar 10 pessoas, ele vai ter um alcance. Mas quando ele vê que está aumentando, ele vai deixar mais dias e ele vai jogar para frente. Ele não vai deixar o vídeo ir ficando para trás. Então é assim que trabalha. Quanto mais pessoas vão acessando, mais ir para frente eles vão colocando. Então mais dias ele vai ficar em evidência. E assim você vai estar nos ajudando nesse trabalho aqui, que nada mais é do que levar a palavra do Senhor a todos aqueles, né, que precisam, onde ela chegar hoje, eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença na vida de muita gente. E você que assistiu, quiser deixar aqui o seu comentário, faça, né? Eu vou deixar lá postado e depois eu passo para a Cris, passo para o pastor, para o Luciano. E ao longo da semana eles vão poder estar respondendo a cada um de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês e fiquem todos com a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.